Boa noite. É graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Estamos felizes, irmãos, alegres, como Levi bem acabou de dizer, por tudo que o Senhor tem feito até aqui, por esse culto de louvor e adoração ao Senhor, por todo esse domingo também. Tivemos uma boa porção também da palavra de Deus na parte da manhã, e agora eu creio que o Senhor também irá falar aos nossos corações. Eu quero te convidar a lermos o texto que está em 1 Coríntios capítulo 11. A gente vai ler apenas os primeiros versos e logo após a gente vai expondo e falando um pouco. A gente vai até o verso 16 hoje do capítulo 11, com esse tema que está aqui na tela para você, o perigo de paganizarmos o culto cristão. Tá? A gente vai falar um pouco sobre isso, o perigo de paganizarmos o culto cristão. 1 Coríntios capítulo 11, verso 2. Inicialmente eu vou ler do verso 2 ao verso 6, e depois a gente prossegue na exposição. Bom? Diz assim o texto: Eu os elogio por se lembrarem de mim, em tudo, e por se apegarem às tradições, exatamente como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que entendam que a cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça. Pois é como se tivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. O verso 7, a gente finaliza. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Bom, irmãos, esse é o nosso texto. A minha esperança é que o Senhor ainda continue falando aos nossos corações. No capítulo anterior, irmãos, capítulo 10 de 1 Coríntios, para quem não sabe, a gente está vivendo uma série de mensagens na parte da noite, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, e dentro dessa série, no capítulo anterior, o capítulo 10, Paulo nos deu uma descrição, ele abriu uma pequena janela de alguns momentos tenebrosos da vida do povo no Antigo Testamento. Um desses momentos, com certeza, foi aquele famoso episódio do bezerro de ouro, Êxodo capítulo 32. Em apenas um verso, capítulo 10, verso 7, Paulo resume o que para ele foi o bezerro de ouro. E olha o que ele diz: não sejam idólatras, como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Essa é a visão de Paulo, é como ele identifica, é como ele se lembra daquele episódio tão terrível que foi o bezerro de ouro. Mas só para refrescar a nossa memória, o que foi esse episódio? O que de fato isso informou para a gente? O que isso informa para a gente? Algumas coisas. Primeiro, no Antigo Oriente, os deuses eram comumente tratados como animais. E você vai ver isso em várias culturas, principalmente na cultura egípcia. Deuses eram tratados como animais. Às vezes metade homem, metade animal, mas muitas vezes os animais eram usados para retratar os deuses. Segunda coisa, na própria cultura egípcia, o boi era um símbolo de força, poder, autoridade, etc, etc. A gente tem ali a figura do Apis, né, que é basicamente um deus em forma de boi. Então, talvez por isso o povo teve essa ideia brilhante. Já que Moisés não desce do monte, o que a gente vai fazer? Vamos adorar Yahvé em forma de boi, em forma de bezerro. Né? Terceiro, no culto pagão era comum ter aqueles banquetes rituais. Ou seja, ter, isso mesmo, muita comida, muita bebida. Então, é possível que também, por causa disso, eles deram essa festa. Mas, no culto pagão era normal a imoralidade sexual. A palavra empregada por Paulo aqui, e segundo, por exemplo, Flávio Josefo e outros que comentam sobre Êxodo 32, é muito provável que, além do culto ao bezerro, também estava tendo práticas imorais naquele dia, naquela festa, naquele culto. Por quê? Porque isso era normal entre os pagãos. A imoralidade sexual era praticada dentro do culto, inclusive. E por último, no paganismo, irmãos, o sincretismo é totalmente comum. Ou seja, a sua divindade é bem aceita no meu culto. Isso, irmãos, é algo que muita gente não sabe. Eu sei que
é possível que você saiba, mas muita gente não sabe, que o bezerro de ouro foi criado para representar o próprio Adonai. O bezerro de ouro não era outra divindade, era uma tentativa do povo de adorar o próprio Adonai. Porque no verso 5 do capítulo 32, Arão diz o seguinte: vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada, adivinha quem? A Adonai. Está escrito, irmão. Ou seja, nós tentamos representá-lo, tentamos adorá-lo, mas a festa, a bebida, a comida, tudo que vai acontecer lá é para ele, é para Adonai. Nós vamos adorá-lo. Bom, por quê? Porque no culto pagão, irmãos, todos os deuses são bem-vindos. Não há problema, Adonai vai ser mais um Deus, mais uma divindade. A gente pode adorar outros, pode adorar ele também. Mas a gente vai adorar da melhor forma possível, ou como a gente acha que ele deve ser adorado. É isso que aconteceu. Então, infelizmente, eu abro essa pregação com essa história tenebrosa que é o bezerro de ouro. Por quê? Porque essa não seria a primeira vez e nem a última que o povo de Deus iria importar elementos pagãos para dentro do culto ao Senhor. Não é a primeira vez, eu não tenho tempo para mostrar para você todas as vezes que isso aconteceu. Mas foram muitas vezes, talvez essa aqui foi a primeira. E esse costume de, infelizmente, imitar as nações, imitar os pagãos, ou trazer esses costumes para dentro do culto, também assombra a igreja. É por isso que no Novo Testamento, Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, verso 2, não vos amoldeis aos padrões deste mundo. Pedro escreve em sua primeira carta dizendo, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. João escreve em sua carta também dizendo, não ameis o mundo e nem no que o mundo há. Por quê, irmãos? Essa mesma capacidade, esse mesmo perigo, essa mesma tentativa de somar o culto cristão a elementos pagãos continua vivo até os nossos dias. É uma preocupação de todos eles. Mas o ponto central é que o ato de paganizar o culto está enraizado num coração insatisfeito. Paganizar não é apenas imitar as nações, mas, acima de tudo, é o desejo de agradar a nós mesmos. O culto é feito para Deus. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, amém. Mas, infelizmente, quando a gente traz elementos de fora para dentro do culto a Deus, prestado a Cristo, a tentativa não é agradar a Deus, mas fazer a gente se sentir bem. É isso que a gente vai ver no nosso texto. Bom, a gente está abrindo uma nova sessão na carta de Paulo aos Coríntios. Uma sessão que vai até o capítulo 14. Hoje a gente vai ver só esse trecho, mas que fala do culto ao Senhor. O que a gente vai ver aqui, irmãos, é que o culto ao Senhor é uma coisa muito séria. Deus se preocupou com isso tanto, que no Antigo Testamento, na Torá, a gente tem pelo menos 2 livros, que é metade do livro de Êxodo, se assim eu posso dizer, e todo o livro de Levítico, só para tratar do culto a Deus. Tal é a seriedade que o Senhor tem a respeito do seu culto. Mais do que isso, o tema do culto vai sendo repetido ao longo de toda a Escritura, passando pelo Senhor Jesus Cristo e também pelos apóstolos, chega até a gente hoje. O culto ao Senhor é uma coisa muito séria. Bom, mas eu quero pensar com você de que maneira os coríntios estavam paganizando o seu culto e como isso se arrasta até os nossos dias, infelizmente. 3 maneiras, pelo menos, me acompanhem a partir do verso de número 2. Primeiro, o perigo de imitar as nações. Veja o que está acontecendo aqui. Eu já li o texto, não vou repetir, mas Paulo começa com um elogio muito breve. Eu elogio vocês, mas olha, eu preciso falar algo sério aqui. O verso de número 3 é o apoio de Paulo. Se você entender esse verso, você vai entender toda a exortação de Paulo. Porque tudo que ele vai falar depois está ancorado no verso 3. E o que é o verso 3? A autoridade. É uma palavra do apóstolo Paulo sobre a ordem de Deus no que diz respeito à autoridade. Por isso que ele faz esse trajeto. Ele diz, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. A palavra grega kephalé no hebraico, ou que traduziu a palavra rosh no hebraico, ela sempre está relacionada a governo ou a autoridade. É claro, irmãos, que quando a gente fala aqui de liderança, de cabeça, de governo, de autoridade, a gente não está falando de uma ditadura, viu? Não é isso.
A gente está falando de um governo amoroso. E como consequência, nós estamos falando de uma submissão amorosa. Por quê? Porque você tem Deus e Jesus aqui. Ou seja, você tem a Trindade numa perfeita relação de harmonia, de contemplação, de cumplicidade, de amor, de troca e de autoglorificação. Em outras palavras, Cristo é sim subordinado ao Deus Pai, mas ele faz isso em amor. Ele faz isso desde a eternidade passada. Ele faz isso para revelar toda a sua graça. Da mesma maneira, a mulher está debaixo da autoridade do homem, em amor, em voluntariedade e também esperando, ou melhor, manifestar toda a graça de Deus. Bom, o verso 3, portanto, irmãos, é a nossa baliza, é o alvo, ou melhor, a bússola pela qual vai nos guiar em toda essa exposição. Mas logo, logo, Paulo entra no culto. O culto é o motivo, o culto é aqui o alvo do apóstolo Paulo. E veja como é que ele fala, olha, todo homem que ora ou profetiza. E depois ele vai falar, toda mulher que ora ou profetiza. Ele está falando de culto aqui. Ele não está falando de outra coisa. É sobre o culto. O problema aqui é o culto. O que acontecia de errado? Como que os coríntios estavam errando na hora de se sentar como nós estamos aqui para cultuar ao Senhor dentro das casas? Bom, antes de falar, deixe-me explicar rapidamente o que é profetizar. Eu não vou gastar muito tempo aqui, você vai acompanhar as próximas pregações e logo, logo a gente vai ter um capítulo inteiro sobre profecia, que é o capítulo 14. Mas para sanar a sua curiosidade, que eu sei que é igual a minha, né? Forte. Deixe-me dizer rapidamente o que é profecia aqui. Profecia no Novo Testamento é diferente de profecia no Antigo Testamento. Profecia na Nova Aliança é diferente de profecia na Antiga Aliança. Na Antiga Aliança você tinha o profeta autorizado para falar em nome de Deus. O que ele falava e quando ele declarava assim diz o Senhor, isso não era questionado. Pelo contrário, isso depois foi escrito, colocado em livro e foi autorizado pelo próprio Senhor. É revelação de Deus. Então, no Antigo Testamento você tem a figura do profeta, mas no Novo Testamento você tem a figura do dom de profecia. O que é isso, pastor? Bom, no Novo Testamento não há profetas autorizados para falar em nome de Deus, mas há homens e mulheres que receberam o dom da profecia. Para quê? Para basicamente iluminar a palavra de Deus que já tinha sido revelada. É isso, irmãos. Tornar claro a revelação que já existia. Até porque no Novo Testamento a revelação está vindo através dos apóstolos, não através dos profetas. Então não confunda o profeta ou o profetismo de Israel com o dom de profecia. E veja, parênteses rápido, a PIB de Juscelino crê no dom de profecia. Nós somos batistas e o batista, em essência, é continuista. Nós cremos em todos os dons. Nós cremos que Deus tem poder para usar servos e servas, para sim, irmãos, iluminar a sua palavra nos nossos dias, para sim, expor o nosso pecado, para sim, nos edificar através da palavra de Deus. No capítulo 14, verso 3, Paulo diz, o que profetiza fala aos homens, veja, edificando, exortando e consolando. Percebeu aqui? Edificar, exortar e consolar. Veja, muito diferente do que a gente acha que é a profecia, né? A profecia aqui, irmãos, ela está em total acordo com a pregação da palavra de Deus. O principal intuito da profecia não é adivinhas, não é um jogo de adivinhas, mas é edificar, exortar e consolar. Bom, é nesse contexto, então, que esses homens e mulheres eram usados dentro do culto, dentro da igreja, aqui no caso, as comunidades em Corinto. Bom, mas tinha um problema ali. Qual era o problema? O uso ou não uso do véu. Aqui, irmãos, isso não cria nenhuma dificuldade para a gente, porque isso aqui, obviamente, está ancorado no contexto dos coríntios. Qual era o ponto aqui? Os homens queriam usar o véu e as mulheres queriam remover o véu. Qual é o problema? Isso era um costume principalmente da cidade de Corinto. Era um costume geral, tanto no Império, quanto no Império Romano como um todo, mas principalmente na cidade de Corinto. Qual é o ponto? O imperador Augusto espalhou uma estátua, isso é histórico, você tem essa imagem aí facilmente na internet, em todo o Império. Nessa estátua você tem um homem que é um líder religioso das religiões de mistério do Império. Esse líder está usando um véu. Ou seja, o uso do véu para o homem estava diretamente ligado às lideranças religiosas
pagãs. Bem claro, né? Deu para entender? Ou seja, se um homem cristão entrasse no templo, entrasse na casa, entrasse na igreja, e por alguma razão ele quisesse usar o véu, o que ele estava fazendo? Ele estava importando um costume que não era dele, mas que era da sua sociedade. É como se ele estivesse dizendo, eu também sou da elite, eu também sou religioso, eu também sou uma liderança religiosa, portanto eu tenho que usar o véu. Paulo está abominando isso. Paulo está dizendo, não é assim que nos portamos. Tá? Existe uma ordem, existe uma lei, existe um mandamento. A gente não pode se parecer com as nações. Mas e as mulheres? O que elas estavam fazendo? Elas estavam removendo o véu. Os autores vão dizer que o véu para a mulher era um indicador social daquela época de que ela era uma mulher casada. A mulher andava com o véu em locais públicos. Ela andava ao lado do seu marido. Então, basicamente, se um homem fosse pego andando na rua, nos mercados, com uma mulher com a cabeça descoberta, o que isso ia parecer? Que ele estava desfilando com uma prostituta. É isso, irmão, sem suavizar o texto. É exatamente isso que ocorreria. Só que qual é o ponto? O ponto é, os cultos eram nas casas. Então, quando as mulheres chegavam nas casas, o que acontecia? Algumas delas simplesmente removiam o véu. Só que nessas casas, principalmente, as donas da casa, ou seja, as proprietárias, que no geral eram mulheres ricas, elas chegavam, removiam o véu, porque ela não vai usar o véu na própria casa. O que ela fazia? Ela pedia às amigas para remover o véu. Vocês também podem remover o véu. As mulheres de homens importantes também poderiam remover o véu. E assim era, presta atenção, um costume na cidade de Corinto. Isso acontecia com as mulheres da cidade. E isso também estava acontecendo com as mulheres da igreja. Ou seja, de novo, mais uma vez, nós estávamos importando um costume de fora dos pagãos para dentro da igreja. Só que, irmão, você vê o que implica isso? O que implica? Imagina um visitante chegando nessa casa. Imagina uma família nova chegando ali. Imagina famílias e famílias recebendo convite chegando na igreja e vendo mulheres com véu, mulheres sem o véu. Imagina o que elas iam pensar. Imagina elas olhando para aquelas pessoas, pior, aquela pessoa sem o véu, levantando, orando ou profetizando. É sobre isso que Paulo está falando. Paulo está falando sobre o testemunho cristão, sobre a pregação, o culto que estava acontecendo e que estava sendo prejudicado por causa de uma atitude muito simples, que poderia ter sido totalmente evitada. Bom, o pecado deles, irmão, se chama assimilação cultural. E, infelizmente, 20 séculos depois, ainda queremos ser mais parecidos com as nações do que parece que com a igreja cristã. 20 séculos depois, a gente ainda continua querendo importar costumes, práticas, elementos, rituais, seja lá o que for, para dentro do culto cristão. É claro que você já entendeu até esse momento que o problema aqui não é o véu. É o uso do véu, tira o véu, bota o véu. Não, você já entendeu isso. O véu não passava de um elemento cultural que ficou esquecido para trás, lá na cidade de Corinto, o Império Romano, está lá, morreu lá. Aí você vai dizer assim, pastor, tem uma denominação que o pessoal usa o véu. Aí eles é que tem que explicar isso, não eu. Tá bom? Ok? Isso era costume da época. Era um indicador social. Ok? O que a gente tem que pensar é, quais são os nossos indicadores sociais? Quais são os nossos elementos culturais? Quais são os nossos símbolos religiosos? De que maneira a gente está querendo importar costumes de fora aqui e colocar aqui dentro? É isso que a gente tem que pensar. Até porque, irmãos, a gente precisa ser sensível à cultura. Por quê? Porque esses elementos mudam, mas o evangelho permanece o mesmo. Amém? Amém? Amém. Os elementos mudam, acabei de dizer. Em uma época, usar o véu era símbolo de ser casada. Hoje não. Mas existem outros elementos e daqui a um tempo vão existir outros. Eu mesmo fui criado na igreja e vi a igreja proibir um monte de coisa. A gente obedecia, claro, e tem que obedecer. Obedecíamos, mas aquilo não passava de usos e costumes. Uso e costume pode ser alterado com o tempo, irmão. E não alterou? Alterou, né? Mas o evangelho permanece o mesmo. O princípio permanece o mesmo. Que é o quê?
algumas pessoas continuam querendo importar princípios pagãos, coisas pagãs, coisas pecaminosas e trazer, infelizmente, para dentro do nosso culto. Deixe-me citar um exemplo para não ficar somente aqui no genérico. Por exemplo, o uso de roupas hoje. Fique tranquilo que a gente não vai dizer o que tem que usar, o que não tem. Mas pense comigo. Existem roupas, irmãos, que são claramente distintivos sociais. E todo mundo aqui dentro vai concordar com isso. Imagine se hoje, antes de pregar, o pastor Miguel estivesse aqui de chinelo, bermuda e camiseta. Imagine isso. Eu pensei até em fazer isso. Brincadeira. Pensei rápido em desistir. Mas seria bem legal, bem engraçado. Por quê? Eu subiria no púlpito, daria graça e paz para você e começaria a ler o texto. Quem aqui dentro ia achar isso normal? Você ia falar assim, pastor Miguel esqueceu de botar roupa. Ou então, pastor Miguel tá magrinho mesmo. Sei lá, você ia pensar alguma coisa assim. Que coisa feia, ou sei lá, outra coisa. Mas enfim, você ia perceber que tem algo estranho. Por quê? Irmão, não há pecado na roupa que você veste. O pecado não está fora, o pecado está dentro. Mas as roupas, repito, são indicadores sociais, mas elas também podem indicar a natureza do seu coração. Eu provo isso, irmão, simplesmente lembrando de novo das prostitutas que temos hoje. Pense em uma prostituta agora, alguém que trabalha, infelizmente, vendendo o seu corpo. Como é que essa pessoa se veste? Como é que é a roupa dela? Como é que é o exterior dela? Roupas curtas, maquiagem forte, muito brilho, muita cor, não é isso? Coisas chamativas, não é? Bolsa, saltos altos, não é isso? Você já parou para pensar por que não tem ninguém vestido assim aqui dentro? Já parou para pensar? Sabe o que significa? Roupas importam. A roupa também diz quem você é. Mais do que isso, a tua roupa pode sim atrapalhar o testemunho do evangelho. É claro que pode. É isso que a gente aprende aqui. É isso que Paulo está ensinando. De novo, lá eles tinham alguns elementos, alguns indicadores sociais. Hoje nós também temos. Então é por isso que a mulher cristã, o homem cristão, que entendeu sobre modéstia, que entendeu sobre a importância do seu testemunho, o que é que ele vai fazer e o que é que ela vai fazer? Vai moderar. Vai olhar para a cultura, para a sociedade e vai, de fato, entender esses indicadores e não vai colocar obstáculo no testemunho do evangelho. Entende isso, irmãos? Não tem como eu passar daqui sem falar disso. Hoje a gente tem uma segunda categoria de prostituição. A gente tem o que a gente conhece como prostituição digital. Prostituição na internet. Nós temos, através do Instagram e do TikTok, uma janela de prostituição. Essa é a verdade, irmãos. Eu não estou falando apenas daquelas mulheres que vendem o corpo na internet em troca de dinheiro. Eu estou falando de mulheres e homens, ok? Não é só mulher. Mas de pessoas que vendem o corpo em troca de likes, em troca de views, de seguidores. E você repara, às vezes a pessoa faz uma coisa muito simples na internet, mas porque está exibindo o seu corpo, irmãos, a visualização vai lá no alto. São milhões de seguidores, milhões, milhares de comentários. O que pensar disso, irmãos? Existem influenciadores cristãos que estão expondo o seu corpo na internet. O álbum de fotos parece uma galeria de pornografia, com trajes indecorosos, trajes desonestos, como vai dizer o próprio apóstolo Paulo, mostrando partes do corpo que deveria ser dedicado ao seu esposo ou do esposo à esposa. Para quê? Em troca de um like, em troca de alguma coisa, sei lá se vai ganhar dinheiro, não sei. Mas infelizmente, irmãos, perceba, isso continua acontecendo. E qual é o ponto aqui, pastor? O ponto é, o seu testemunho ficará prejudicado, porque entre aquilo que você fala e aquilo que você exibe, não há coerência alguma. Imagine alguém ouvindo seu testemunho, ouvindo a sua pregação no meio da rua, ouvindo seu testemunho no trabalho, aí troca o Instagram, quando olha seu Instagram, pronto, tá lá, corpos nus, à amostra. Imagine essa pessoa olhando e pensando,
É assim que é ser cristão? Bom, que Deus tenha misericórdia de nós. Segundo lugar, a gente tem o perigo de imitar as nações, mas em segundo nós temos o perigo de subverter a ordem criada pelo nosso Deus. Eu não li agora, eu vou ler com você. Verso 7 ao 12. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem, pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois, assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Irmãos, esse trecho que a gente acabou de ler é uma das melhores passagens para se discutir identidade de gênero, ou ideologia identitária de gênero. Mas é o melhor texto para fazer isso biblicamente. Porque ele não é um texto que apenas coloca uma pedra de autoridade. Ele também não é um texto que suaviza o problema. Mas ele é um texto que equilibra a questão. Não sei se você conseguiu perceber isso. Biblicamente falando, a batalha dos gêneros, a batalha dos sexos, é totalmente resolvida pela mão do próprio Deus. E é isso que Paulo está fazendo aqui, nesse momento. Então, em resumo, ele está dizendo, olha, existe igualdade, mas não igualitarismo. Em Gálatas capítulo 3, Paulo também disse isso, que não há diferença entre homem e mulher, porque ambos estão em Cristo. Ambos são pecadores, ambos necessitam da graça de Cristo. Ambos se convertem, ambos aceitam a Jesus, ambos são alvos da graça. Em Cristo não há escravo ou livre, não há homem e mulher. Não há diferença entre nós. Mas, no entanto, Paulo vai dizer em Efésios capítulo 5, não há igualitarismo entre nós. Existem diferenças e distintivos essenciais. E esses distintivos não inferiorizam ninguém, mas eles ressaltam a beleza que há no homem e a beleza que há na mulher. Mais ainda, ele diz, olha, existe sim uma hierarquia. O que não existe aqui é uma inferiorização. Infelizmente, a nossa cultura, irmãos, acredita que aquele que serve é inferior. Aquele que serve é maldito. Aquele que serve está em último lugar. Graças a Deus, por Cristo Jesus. Porque ele se manifestou não para ser servido, mas para servir. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus Cristo mostrou, irmãos, que ser servo não é ser inferior, mas é ser o maior no reino dos céus. Bom, mas ele prossegue. Ele fala, ó, existe interdependência e nunca desvalorização. Veja o que Paulo diz aqui, irmãos, é totalmente radical para aquela cultura. Eu falei aqui das religiões de mistério, não falei? Sem falar do próprio judaísmo. Mas as religiões de mistério proibiam as mulheres de entrar em seus templos. Proibiam o acesso das mulheres. Se você pegar o judeu daquela época, principalmente lá os fariseus, eles faziam orações pela manhã dizendo obrigado por não ter nascido mulher. Era de fato uma cultura que abominava a presença e a natureza da mulher. Para essas religiões, a mulher era naturalmente inferior. Agora escuta o que Paulo está dizendo, eu vou ler de novo para ver se você entende. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, até porque Deus fez a mulher através do homem. Mas ele diz, olha, nem o homem é independente da mulher. Irmãos, isso aqui era uma bomba naquela cultura, você não está entendendo. Imagina Paulo dizendo isso naquela cultura. O homem não é independente da mulher. Porque assim como a mulher proveio do homem, veja aqui, que interessante, não existiria homem se não existisse mulher. Porque todo homem nasce da mulher, entendeu? Todavia, tudo provém de Deus. Paulo está encerrando a questão. Ele está dizendo, ei, existem diferenças de papéis. Existem distintivos biológicos, que infelizmente hoje se nega. Mas, em natureza, somos iguais. E mais ainda, dependemos uns dos outros. Na verdade, um homem só estará plenamente feliz e satisfeito quando ele estiver unido à mulher. Na verdade, a mulher só estará plenamente satisfeita e feliz se ela estiver unida ao homem. Porque serão ambos uma só carne. Veja, irmãos, que beleza. É assim que a Bíblia trata a questão do gênero. Existe submissão, mas não existe escravidão. Bom, a verdade que a gente aprende aqui, irmãos, é que, infelizmente,
há uma pressão para suprimir a verdade de Deus no mundo que ele criou. Eu já falei isso aqui e repito, irmãos, a gente não está vivendo no mundo do Miguel, ou no seu mundo, ou no mundo da sociedade de hoje. Nós estamos vivendo no mundo que foi criado por Deus. E ele não fez apenas um mundo para funcionar e apertou o botão do automático. Ele colocou leis nesse mundo. Ele disse como tudo deveria acontecer. O mundo funcionaria desse jeito, mais ainda, ele disse como você iria funcionar. Nesse sentido, ele é o fabricante e ele deixou um manual para a gente ler. Tanto pelo fabricante, tanto pelo manual, irmãos, as regras estão postas. Lutar contra isso não é outra coisa senão tolice. Por isso que eu disse, desprezar verdades universais como a que eu citei aqui, por exemplo, distintivos biológicos, é loucura, irmãos. Loucura. Que a gente não caia nessa falácia. Mas deixe-me citar um exemplo aqui, para não ficar só divagando. Um exemplo disso, irmãos, dentro da igreja, é, infelizmente, a ordenação de mulheres ao ministério pastoral. Esse é um exemplo. É um exemplo, infelizmente, problemático e triste que tenho que relatar. Há mais ou menos alguns séculos, deixe-me fazer as contas rápido aqui, 200 anos, mais ou menos, nós ordenamos a primeira mulher a pastora. E a pergunta que você tem que fazer é, por quê? Porque a gente queria igualar a mulher ao homem? Porque a gente queria dar voz às mulheres? Porque a gente queria dar mais valor às mulheres? Irmãos, a gente não pode ir além daquilo que está escrito. Não há nenhuma base bíblica para o ministério pastoral feminino. Mas existe textos abundantes na Escritura sobre o trabalho da mulher, que é maravilhoso e essencial na igreja. Como nesse texto, Paulo não está proibindo as mulheres de orarem e profetizarem. Pelo contrário, ele está regulando, ele está trazendo a coerência para essas mulheres. Olha, pode fazer isso, desde que você mantenha um sinal de autoridade na sua cabeça. Entende, irmãos? Então a mulher já tem valor, a mulher já tem dignidade, ela já tem voz. Ela já é igual ao homem na natureza, mas não no ministério. Lembra? Existe hierarquia, mas não existe inferiorização. O ministério foi passado para o homem, assim como a liderança do lar foi passada para o homem também. A gente precisa respeitar essa ordem de Deus. Mas, infelizmente, como eu disse, ali no século XIX, ordenamos a primeira mulher. Infelizmente, muito perto, muito próximo dos primeiros movimentos feministas da nossa história. Revolução Industrial e depois do sufragismo. Infelizmente. Isso leva, irmãos, alguns teólogos a pensar que o argumento nunca foi teológico, mas sociológico. Infelizmente. O que é isso senão importarmos padrões culturais ou lá de fora para trazermos aqui para dentro? Que Deus tenha misericórdia de nós, perdoe o nosso pecado e purifique as nossas igrejas. Terceiro lugar, o perigo de abandonarmos as tradições. Vamos ler versos 13 até o 16. Julguem entre vocês mesmos. É apropriado uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? A própria natureza das coisas não lhes ensina que é uma desonra para o homem ter o cabelo comprido? E que o cabelo comprido é uma glória para a mulher? Pois o cabelo comprido foi lhe dado como manto. Mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. Bom, até aqui você já entendeu que o problema nunca foi o tamanho do cabelo, o comprimento do cabelo, o uso do véu ou não usar o véu. Você entendeu que isso são marcadores sociais, distintivos sociais daquele período, daquela época e daquela cidade. Nosso desafio é descobrir quais são os de hoje. Bom, você entendeu isso. Só que Paulo usa aqui 3 ferramentas que nos ajudam também nesses dias complicados. A primeira ferramenta que ele usa é o bom senso. Ele diz lá em cima, é apropriado. A segunda ferramenta que ele usa é a natureza das coisas. Ou seja, Deus colocou indicadores claros. Como eu disse, em nossa natureza, somos iguais em valor, somos iguais em essência, mas somos diferentes em papéis, em biologia. Terceiro, ele também colocou o costume para a gente. Ele colocou a tradição. Essa palavra aqui significa tradição. E, irmãos, falar de tradição precisa ser algo leve entre nós. E esse é alguém que já afirmou aqui diante de vocês que a tradição está sujeita à mudança.
e que a gente tem que estar sensível a essas coisas. Mas a tradição importa, irmãos. A tradição é importante. Veja se não é assim. Em que ano você nasceu? Eu nasci em 1989. Você nasceu em que ano? Hein? Em que período? Em que geração você nasceu? Eu sou da geração milênio, geração Y. De que geração você é? Qual é o ponto? E por que eu estou perguntando isso? É porque, irmãos, nós estamos caindo de paraquedas no meio da história. Nós praticamente invadimos a história. Existe um rastro histórico antes de nós. Eu falei aqui, são 20 séculos de história cristã. Isso sem citar a história do povo de Deus, a história de Israel. Como é que eu posso chegar hoje e achar que eu inventei a roda? E achar que a história da minha igreja começou comigo? Hein, irmãos? Como disse alguém muito sábio na igreja, nós nos apoiamos em ombros de gigantes que vieram antes de nós. É só isso. Nós estamos continuando o que os fundadores dessa igreja fizeram há 65 anos atrás. Perdão, irmãos. 57 foi quando eu vim para cá. Há 65 anos atrás. Entende, irmão? A gente só está dando continuidade a essa história. Veja, irmãos, que beleza, que maravilha. Então, se nós deixarmos para trás toda essa boa tradição, o risco de nós nos perdermos no meio do caminho é muito grande, irmãos. E como eu disse, algumas coisas podem mudar e algumas coisas devem mudar. Mas como que a gente vai mudar essas coisas? Escute o que eu vou dizer para você. A lição para o seu coração, para a gente caminhar aqui para a conclusão é: abandone o espírito revolucionário e peça a Deus um coração reformador. Entendeu isso ou não? Abandone o espírito revolucionário, peça a Deus um coração reformador. Sabe por quê, irmãos? Algumas coisas têm que ser reformadas mesmo. E eu estou convencido disso, e já eu vou bater na igreja evangélica aqui, você vai escutar. Coração reformador, irmãos. Lembra do lema da reforma? Um dos mais importantes. Igreja reformada, sempre se reformando. Sabe por quê? Porque se os reformadores tivessem reformado a igreja 500 anos atrás, e tivesse parado ali e dito assim, chegamos no patamar de perfeição, isso seria orgulho e vaidade. Mas eles mesmos estão afirmando, nós vamos estragar essa igreja também. Nós vamos fazer ela caminhar torta. Nós vamos cometer erros. E quando isso acontecer, é necessário que a igreja esteja atenta e ela faça uma reforma de dentro para fora. Deu para entender, irmãos? Reforma é humildade. Mas revolução não, irmãos. Revolução destrói aquilo que foi posto. Revolução arranca os alicerces. A reforma, ela melhora aquilo que já está acontecendo. Ela pega tudo aquilo que é ruim, que é mal, que é obscuro, e ela traz a luz para essas coisas. Bom, deixe-me caminhar para o fim fazendo uma pergunta muito clara. Como a igreja de hoje, a igreja no Brasil, a igreja no mundo, a igreja moderna, tem paganizado o culto cristão? Deixe-me caminhar aqui rapidamente com você sobre 4 respostas para essa pergunta. Primeiro, hoje a gente tem, irmãos, o culto do entretenimento. O que eu também chamo de cultura da distração. Não sei se você já teve a grata satisfação de assistir um culto num lugar assim, onde a cultura do entretenimento está acontecendo. Tudo na igreja é marketing. A gente tem uma recepção, nessa recepção a gente recebe água tônica para beber. Alguns recebem, materiais, livros, apoio, roupas, porque talvez você não esteja com a roupa adequada ou com a paleta de cores adequada para assistir aquele culto. A gente tem espaço kids, academia, academia, irmãos, de musculação, tá? Academia de musculação. Espero que você não esteja pensando, onde é essa igreja? Espero que não, ainda bem que é bem longe daqui. A gente tem academia, estacionamento, praça de alimentação. Como é que é o auditório? O auditório é bem escuro. Incomoda as vistas daquele que usa óculos, por exemplo. Não dá para ler livro de papel. Abandone a Bíblia de papel, porque não dá para ler, porque é escuro. A gente recebeu uma pessoa aqui na igreja recentemente, ela disse isso para a gente. A coisa que eu mais gostei de estar nessa igreja é que eu consigo ler a minha Bíblia. Imagina isso, já parou para pensar nisso, irmão? Você levar a sua Bíblia, você não conseguir ler, porque é tão escuro que não dá para ler. As luzes estão onde? No palco. Tudo isso tem uma mensagem. Isso foi feito para te entreter. Isso se chama marketing. Ok? O entretenimento pode ser bom, irmãos. A gente faz isso quando a gente vai num sítio, quando a gente tem algum passeio, alguma coisa. O entretenimento é maravilhoso. Eu acredito que é uma dádiva de Deus.
Mas o culto não foi feito para você. O culto foi feito para o louvor e a glória de Deus. É Ele que tem que ser adorado do início ao fim do culto. Do chamado à bênção final, Deus deve ser adorado. Esse é o culto, é assim que a gente precisa cultuar. E escute, irmão, se o culto de domingo te distrai, isso não é culto, isso é idolatria. A gente precisa fugir disso. O culto é onde nos encontramos com a presença de Deus, de modo totalmente especial. Onde estiverem 2 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio de vocês. Segundo, o culto como experiência sensorial. É o que eu chamo de cultura do espetáculo. Depois de criar toda essa estrutura, aí a gente inicia o culto. Como é que é o culto? Irmãos, do início até o final é tudo lá no alto. É tudo no alto. A autoestima tem que estar no alto. Parece que o pastor tomou energético antes do culto. É estranho. É gritaria o tempo todo. É tudo para cima. Por quê? Porque a gente quer gerar uma experiência em você. Tudo que acontece do início ao fim é pensado para que você saia daquele momento pensando nessa experiência. E para que você, então, seja uma espécie de patrocinador dessa experiência. Infelizmente, irmãos, tudo é feito para que você se sente e assista. Por quê? É um espetáculo. Só que culto, igreja não é teatro. Não é cinema. Onde você entra, senta, assiste, consome tudo que tem que consumir e vai embora. Culto não é para assistir, culto é para prestar. Culto não é para consumir, culto é para louvar ao Senhor. Culto não é para receber, culto é para entregar a sua oferta diante do Senhor. Deu para entender, irmão? No culto você participa. Você edifica, mas também é edificado. Entende, irmão? Terceiro, o culto com excesso de informalidade. Isso aqui me irrita muito. É a cultura do revolucionário também. O que é excesso de informalidade, irmãos? Parece que a gente está num bate-papo esquisito. E eu estou falando do culto inteiro, mas sobretudo a pregação. Onde piadas acontecem sem nenhuma restrição. Onde a gente começa a contar um monte de histórias. Onde o pastor, que viaja muito, conta uma história de aeroporto a cada pregação. É ou não é assim? Porque eu estava no aeroporto e aí eu tomei um cafezinho. Ninguém quer saber o que você fez. A gente está aqui para ser alimentado pela palavra. Para ser edificado por Deus. E não sair daqui sorrindo com a história engraçada que o pastor contou. Entende, irmãos? O que nós estamos fazendo do culto ao Senhor? Infelizmente, irmãos, essa é uma cultura do revolucionário, sabe por quê? Porque, de novo, ela sacrifica tudo aquilo que é bom. Repito, a boa tradição, os bons costumes. Por exemplo, veja, a liturgia virou programa. O inário virou o último sucesso do momento. A escola bíblica virou célula. Nada contra a célula, viu, irmãos? Eu acho que célula é um bom método, é um bom recurso. Mas veja, pense por um momento, por que a escola bíblica virou célula? Quarto, o culto virou encontro. E eu estou dizendo de fato, irmãos. Não se usa essas palavras mais. Por quê? Porque não tem marketing. Não tem poder de chamar as pessoas. Entende? Culto de jovem, então, você nem entende, porque é tudo em inglês. Não é isso? Estou mentindo, irmão? Isso tem um porquê, gente. Ninguém saiu fazendo isso à toa, não. Isso tem uma explicação. Já já a gente vai voltar nela. Quarto e último lugar. O culto centrado no bem-estar. Cultura ao gosto do cliente. Tudo isso que eu falei até aqui tem esse objetivo final. Agradar você. Você não pode sair daqui infeliz. Você não pode sair daqui para baixo. Você não pode sair daqui sem ter experimentado algo extraordinário. Você tem que sair daqui, pelo menos com o nosso lema na sua mente. Saltitante e com certeza com vontade de retornar. Todo esse esforço é para manter você preso. Afinal, o nosso intuito é acreditar que tudo vai ficar bem se você estiver bem. Por quê? O nosso intuito é o seu bem-estar. A gente quer promover você, a gente quer te mandar para cima. Já ouviu aquela frase? Procura uma igreja onde você se sinta bem. Não uma igreja onde se pregue a palavra, né?
Esse é o conselho que eu sempre recebi. Procure uma igreja onde você se sinta bem. Bom, só para lembrar para o seu coração. Paganizar. Lembra da frase lá do início? Não é só importar padrões. Paganizar é o resultado de um coração insatisfeito, que em última análise está buscando agradar a si mesmo e não a Deus. É por isso, irmãos, que tudo isso está sendo feito. Porque em última análise, a gente não está preocupado com a glória de Deus no meio do nosso culto. Se Deus está tão preocupado com o culto, do jeito que eu falei aqui, que ele deixou boa parte da revelação falando como ele deveria ser adorado, e se na hora de prestarmos o nosso culto a gente faz tudo o que a gente quer, a gente coloca os nomes que a gente quer, a gente promove do jeito que a gente quer, para que você saia daqui bem, feliz e se sentindo abençoado. Então, irmãos, a gente transformou isso aqui em qualquer outra coisa que não seja a casa de Deus. Pode ser a minha casa, pode ser a casa do encontro, pode ser o clube da igreja, pode ser qualquer coisa, menos a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Eu quero encerrar, irmãos, apenas lendo o que é um culto cristocêntrico. E eu queria que você perguntasse ao seu coração: o seu coração está satisfeito? Eu sei que, pensando em PIB de Juscelino, nós temos várias limitações ainda, por conta da nossa estrutura. Mas independente, eu vejo visitantes aqui, independente de como é a sua igreja. Talvez a sua igreja seja mais simples ou mais sofisticada. O problema aqui não é esse. O pastor Miguel não é contra conforto. Não é contra ter um som melhor, aparelhos melhores, coisas melhores. Não sou contra nada disso. Eu sou contra a distração. O culto não pode te distrair. O culto precisa apontar os seus olhos em Cristo Jesus. É isso. Então a pergunta que você tem que fazer para o seu coração, encerrando essa mensagem, é: o meu coração está satisfeito? Ou será que eu quero um louvor mais chocante, uma pregação mais empolgante? O que mais você quer? O que você está buscando? Escute isso. O que é um culto cristocêntrico? O lugar onde você entra ruim e sai pior. É claro que do ponto de vista dos seus pecados. Se você entrou aqui com pecados ainda não confessados, você entra ruim, mas você sai pior. Você sai envergonhado, chorando, arrependido, abandonando o seu pecado. Segundo, o lugar onde você entra sujo, mas sai transformado. Onde cada elemento não é feito para te agradar. Onde você precisa se esforçar para aprender. Onde você precisa se preparar durante a semana toda e principalmente antes de sair de casa. Onde você vem para entregar e não apenas para receber, mas principalmente, irmãos, onde você entra vazio, mas você sai com a lamparina acesa da preparação do Evangelho. O lugar onde o seu coração sai daqui queimando pela exposição do Evangelho. Onde a sua alma sai transbordante para chegar lá fora e anunciar para a primeira pessoa que você puder ver lá fora. Você veio entregar, mas você recebeu de Deus. Você veio edificar, mas você também sai daqui edificado. Sabe por quê, irmãos? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Você pode dizer amém? Que o Senhor coloque essa palavra dentro do seu coração. Você que veio aqui hoje e caiu de paraquedas nesse culto, dentro de uma mensagem expositiva um tanto estranha, que falava de véu e cabelos compridos, mas que com certeza o Senhor falou ao seu coração. A pergunta não é se você usa o véu. A pergunta é se você ainda está tentando trazer elementos pecaminosos, pagãos, de fora, para dentro do culto ao Senhor. A pergunta é se você leva o culto a Deus a sério. Essa é a pergunta, irmãos. Então que saiamos daqui desse lugar com um coração totalmente reformado para reformar também. Vamos orar. Curve sua cabeça.